Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, eu quero te louvar porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha falar mais uma vez aos nossos corações, porque é o Senhor que nos sustenta por intermédio da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos sustente com poder, com glória, com unção, e que nessa noite, ó Deus, tudo que for feito seja feito, ó Deus, para a glória do Seu nome. Eu oro, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Tome assento, fique à vontade. Nós sabemos que nós tivemos aí 3 dias da conferência da Orai. Foram 3 dias de muita palavra, muita unção, palavras vindas do altar, palavras que, pelo menos comigo, falaram no meu coração. Porque a gente que prega de vez em quando é bom a gente sentar, né? É bom a gente sentar para ouvir a palavra, mas ao mesmo tempo, quando eu sento, eu fico agoniado para estar em pé, porque eu tenho, como se fosse um vício. Eu amo pregar a palavra. Para mim, a palavra, Deus me chamou e eu gosto de pregá-la. No começo eu não queria, mas hoje eu amo pregar a palavra. Eu sempre digo que eu aprendi que uma pessoa que ela tem um chamado por Deus, a primeira coisa que prova que ela tem um chamado por Deus é a negação. Ela sempre nega que ela não foi chamada por Deus. Ela sempre inventa algum tipo de desculpa, algum tipo de resposta para Deus, algum tipo de argumento para Deus. Muitas vezes nós não estamos desfrutando da vontade de Deus porque nós tentamos argumentar com Deus. E nós sabemos que os nossos argumentos, eles são falhos. Os nossos argumentos, eles, quando são confrontados com a palavra de Deus, eles caem por terra. Certa vez eu argumentando com Deus, e Deus vira para mim através de um vaso do profeta e diz: eu não aceito as suas desculpas. As suas desculpas são desculpas esfarrapadas. E muitas vezes nós tentamos argumentar com Deus com relação à vontade dele, e nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano, ele não vai se submeter a nós. Somos nós que temos que nos submeter a ele, porque a vontade dele nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aqui o apóstolo Paulo, ele disse que para nós vivermos a vontade do Senhor, ele começa dizendo que nós temos que oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então nós temos que oferecer o que temos, o que somos, e oferecer um culto a Deus como se fosse um culto racional. Não é um culto sem entendimento, não é um culto desprovido de palavra, não é um culto simplesmente da boca para fora, não é um culto simplesmente com palavras vazias, mas é um culto a Deus diário, onde as nossas palavras, elas se encaixam com as nossas atitudes. Quando nós fazemos tais coisas, nós estamos oferecendo um culto racional a Deus, porque muitas vezes é como Isaías diz: esse povo me adora só com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então o nosso culto, ele tem que ser um culto racional, não desprovido de atitudes. É o que Jesus disse à mulher em João capítulo 4. A mulher diz para ele assim: mas vocês judeus dizem que tem que adorar a Deus nos montes. E Jesus vira para ela e diz: olha, eu procuro adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então falar sobre a vontade de Deus é algo muito complexo. Nesses 3 dias eu ouvi 3 pregadores, 3 pastores falando o mesmo tema, mas pegaram versículos diferentes e falaram de uma forma diferente, mas porém todos os 3 falaram da parte do Senhor. A palavra de Deus, ela é interessante porque ela é um leque muito grande. Uma pessoa pode estudar a Bíblia a vida inteira e ela nunca vai conseguir entender e absorver todas as coisas, porque a palavra de Deus, ela é muito vasta e muito gloriosa e poderosa, e ela não falha. Muitos questionam porque a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. E ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
Então nós vamos falar mais uma vez sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós podemos ver que ela é desejada por muitos, mas obedecida por poucos. Ela é desejada por muitas pessoas oram, choram diante do Senhor, se quebrantam, vão para as vigílias, para os montes, clamam as madrugadas afora, pedindo para que o Senhor se revele a vontade dele. Mas a vontade de Deus ela é desejada por muitos, mas ela é obedecida por poucos. Aqueles poucos que se dispõem a obedecer ao Senhor são aqueles que vão se destacar. Você pode ver na vida de Davi Samuel vai escolher um novo rei de Israel, mas dentre todos os irmãos de Davi, dentre toda a família de Davi, Deus ele poderia ter excluído a todos, mas ele escolheu a um, porque esse um obedecia a Deus. Esse um, mesmo quando ninguém o via, quando ninguém dava atenção e valor para ele, ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, e quando assim ele fazia, ele estava adorando e obedecendo a Deus. E o profeta chega na casa de Jessé, pai de Davi, e o questionamento foi: será que você não tem mais um outro filho? E Jessé diz: eu tenho outro, ele está trabalhando. Então nós podemos ver que Davi se destacou da maioria. Nós temos que aprender que nós somos luz em meio às trevas, e as trevas não têm comunhão com a luz. Nós não podemos nos amoldar. O texto diz: não vos amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se. Então nós não podemos nos amoldar, nós não podemos nos conformar, porque nós podemos ver que muitos desejam conhecer a vontade de Deus, mas poucos têm obedecido à vontade de Deus. Então poucos se submetem à vontade de Deus, e quem não se submete à vontade de Deus, ele perde tempo. Quem não se submete à vontade de Deus, ele não desfruta do melhor que Deus tem para ele. Nós podemos pegar exemplos da Bíblia. Saul foi um deles, Jonas foi um deles. Israel no deserto durante 40 anos foi um povo que não se submeteu à vontade do Senhor, e por 40 anos eles padeceram, eles sofreram, porque eles não se submeteram. Nós podemos ver que Saul, Deus disse para ele através de Samuel: espera que eu vou voltar para você oferecer sacrifício. E ele desobedece e consigo perde o seu reinado. Jonas disse Deus para ele: vai para a cidade de Nínive, e ele foi para um caminho determinado pelo próprio coração dele. Então nós temos que nos submeter, porque quando nós submetemos à vontade de Deus, nós ganhamos tempo. Quem não se submete à vontade de Deus, ele vai perder tempo. Então olha para a pessoa do seu lado e diga assim: não perca mais tempo. Amém? Sabe por que nós não podemos perder mais tempo? Porque nós não temos muito tempo. Nós não podemos perder tempo porque nós não temos muito tempo. Eu preguei aqui uma vez, eu quero pregar essa mensagem de novo, porque eu não gravei essa mensagem. E eu tenho gravado porque eu quero gravar os CDs, DVDs na realidade. E eu não gravei essa, e o tema dessa mensagem é as 10 mentiras que nós dizemos para nós mesmos. Não sei se você lembra dessa mensagem, mas um dos temas lá, um dos tópicos dizia assim, que muitas vezes as pessoas não buscam a Deus porque ela diz assim: eu tenho tempo demais. E a Bíblia diz que nós não temos muito tempo. Os dias vão passando, os anos vão se passando. Então não perca mais tempo. Amém? A vontade de Deus ela é soberana sobre a nossa vontade. E Deus não abre mão da sua vontade por causa da nossa vontade. Ele é Deus. Ele não vai abrir mão da vontade dele, ele não vai abrir mão do projeto decretado por ele, ele não vai abrir mão, porque a vontade de Deus ela é soberana, ela é sobre todas as coisas. Deus não se submete ao homem, é o homem que tem que se submeter a Deus. Muitas vezes eu aprendi por um versículo de forma errada, porque me falaram errado, e por muito tempo eu não procurei na Bíblia. E depois que você estuda a Bíblia, você lê ela com mais afinco, você vê que aquilo que muitas vezes você aprendeu só de ouvir estava errado. E o versículo que muitas vezes muitos disseram para mim era assim: que o espírito do profeta, que o espírito é sujeito ao profeta. Então as pessoas diziam isso para mim: olha, o espírito é sujeito ao profeta. E eu pensava que o Espírito Santo era sujeito a mim. Só que depois eu fui ler o texto, e o texto diz assim: o espírito dos profetas é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que se submete ao profeta,
O texto está dizendo que eu tenho controle sobre as minhas vontades. Então nós temos que aprender que o vaso não pode dizer ao oleiro como fazer o vaso, porque ele é o oleiro. Muitas vezes nós somos conhecedores demais da nossa vida, nós queremos ensinar Deus, mas a Bíblia diz que o vaso não pode dizer ao oleiro o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e como ele está fazendo. O vaso simplesmente se submete, o vaso simplesmente ele é quebrado, e quando ele é quebrado ele não tem mais nenhuma serventia se o Senhor não reconstruir o vaso. E Jeremias 18 diz que quando o vaso se quebra na mão do oleiro, ele não joga a massa fora, ele usa a mesma massa. Eu aprendi uma coisa, que Deus ele não desperdiça nem o sofrimento meu e seu. Ele usa o nosso sofrimento, ele usa o nosso erro para nos levar à vontade do Senhor. Então o vaso não pode dizer ao oleiro como fazer o barro. E infelizmente muitos estão em guerra com Deus por não aceitar o que Ele quer. Aprenda uma coisa, é o que o pastor José Carlos, e na minha opinião todos os três falaram de Deus, foram palavras abençoadas, mas eu não sei porquê, a do pastor José Carlos falou muito comigo. E o tema da mensagem que ele pregou era: Deus é destruidor de sonho. E ele diz assim: como Deus que eu vou pôr esse tema, como que as pessoas vão aceitar? Mas se você olhar na Bíblia, João disse assim: é melhor que ele cresça e eu diminua. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. Isaías disse em Isaías 56: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Quando Jesus chamava os discípulos, ele dizia: larga tudo que vocês têm, larga tudo. E alguns diziam: Senhor, deixa eu ir lá e velar o morto. Não, Jesus dizia: deixa que os mortos velem os mortos. Então muitas vezes o Senhor ele tem quebrado os nossos sonhos, para que o projeto dele se realize na nossa vida. E quando Deus faz isso, quebra o vaso, quem tenta e quer reconstruir, nós não entendemos e nós não aceitamos, e entramos em guerra com Deus. E entrar em guerra com Deus é a certeza absoluta que nós vamos perder. Nossos desejos não são os de Deus. Isaías, como eu citei, 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então todos os que desejam algo mais de Deus, que desejam viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, eles têm que renunciar à sua vontade, porque todos os que seguiram Jesus, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Hoje nós não conseguimos abrir mão. Nós vivemos uma sociedade tão secularizada, hoje tudo é normal, hoje as pessoas não querem renunciar. Todos os pastores que veio aqui, e pastor conhece pastor, 2 minutos você começa a conversar com o pastor, ele fala: eu estou passando a mesma coisa. Todos os pastores que vieram aqui, nós estamos passando a mesma dificuldade, as mesmas dificuldades. Então nós temos que aprender a renunciar. E por que nós muitas vezes não conseguimos aceitar a vontade de Deus? Porque nós tememos, nós temos medo da vontade de Deus, como se ela fosse nos levar a coisas ruins. Nós temos medo da vontade de Deus. Nós temos medo da vontade de Deus. Nós ouvimos aqui a pastora Sara ontem dizendo que quando Deus a chamou para o ministério de tempo integral, se você não sabe, tempo integral é não ter carteira assinada, é não ter férias, é não ter FGTS, é não ter patrão, a não ser Deus. Ela disse que estava no ápice da vida dela. Vocês ouviram ontem a mensagem. E foi nesse momento que o Senhor a chamou. Então, nós muitas vezes temos medo, porque pensamos que Deus vai nos levar a coisas ruins. Mas preste atenção no que eu vou dizer. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa te proteger. Então a vontade de Deus nunca vai nos levar aonde a graça de Deus não nos protege. É a graça de Deus que nos dá força. Porque Paulo, Deus disse, ele clama e diz: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E a resposta que Deus deu para Paulo foi diferente daquilo que ele esperava. Deus disse para Paulo assim: a minha graça te basta, meu poder vai se aperfeiçoar através da sua fraqueza. Então muitas vezes nós pedimos
tire da tempestade, que o Senhor acalme a tempestade. Se Ele não acalmou, se Ele não tirou a tempestade, é porque Ele quer ensinar você e eu na tempestade. Vimos a Bíblia que Deus não tira Daniel da cova. Deus não impede os amigos de Daniel de entrarem na fornalha, mas lá na fornalha, o quarto homem estava com eles. Lá na cova do leão, o Senhor Deus Todo-Poderoso fechou, e muitos dizem que o leão jejuou naquele dia. Amém? Então, quando o Senhor está conosco, nós temos que entender que Ele é Deus, a vontade dEle é soberana, e antes de Deus fazer a sua vontade, Ele vai quebrar o nosso coração. Antes de Deus usar o vaso, Ele quebra o vaso. Amém? Primeira coisa que eu quero falar aqui, eu tenho que andar rápido. Primeira coisa que eu quero falar, que a vontade de Deus é o primeiro tópico. A vontade de Deus vai te levar a muitos lugares e situações que você não quer estar. Já aconteceu isso com você? A vontade de Deus vai te levar a muitos lugares e situações que você não quer estar. Porque a gente pode ver que Ele vai nos levar em situações que nós não gostaríamos de estar, e Ele age dessa forma para testar a nossa obediência, para testar a nossa fé. Porque dizer a Deus que obedece a Ele da boca para fora é muito fácil, mas obedecer a Ele quando está jogado na cova, quando está dentro da fornalha, é muito mais difícil. Então a gente pode ver que a serva de Naamã é um exemplo de pessoa que foi colocada onde ela não queria estar. Por quê? Porque a Bíblia diz, vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, o verso 1. Amém? Vamos lá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então a gente pode ver que Deus ele vai nos levar, a vontade de Deus vai nos levar aonde há muitos lugares e situações que nós não queríamos estar. Porque essa menina é um grande exemplo, porque ela não queria estar onde ela queria, onde ela estava, onde ela queria. Por quê? Ela foi tirada da família, ela foi tirada da sua cidade, dos seus amigos, dos seus pais, do convívio de todos, e ela foi tirada para trabalhar como escrava na casa de um leproso. E nós sabemos que a Bíblia diz em Levíticos 13, do verso 2 ao 3, que uma pessoa leprosa era considerada imunda, e ninguém poderia tocar em uma pessoa que fosse leprosa, porque ela também seria considerada pela lei judaica imunda. Então ela estava trabalhando, além de estar trabalhando na casa de um leproso, ela estava trabalhando na casa de um idólatra que adorava outros deuses e que era inimigo de Israel. Então a gente pode ver que essa menina poderia ter muitas mágoas no coração. Ela poderia muito bem ficar ressentida com Deus, magoada com Deus, poderia ter perdido a sua esperança ali, mas a gente pode ver que ela preferiu ser o instrumento de Deus para trazer a cura na vida de Naamã. Ela preferiu ser usada pelo Senhor. Então quantas vezes nós não entendemos o agir de Deus, o porquê que está acontecendo, por que eu estou nessa situação, por que eu estou nesse lugar, por que essas pessoas estão ao meu redor, e são situações que nós não entendemos, e muitas vezes são situações que parece que nós estamos perdendo, parece que nós estamos sendo prejudicados, e são situações que muitas vezes não entendemos, mas sabemos pela palavra de Deus que com Deus tudo coopera para o bem. Com o Senhor nós não perdemos, com o Senhor
o Senhor tem um propósito. E quem sabe você e eu estamos em uma situação que você e eu não desejamos para abençoar alguém. Às vezes você foi colocado nessa situação para abençoar alguém. Às vezes o que está acontecendo com você vai servir de testemunho para abençoar alguém. Eu vejo isso como o pastor Zé Carlos, pegando um gancho do que ele falou aqui. Ele pregou sobre Esther, e ele usou esse texto de Esther 4,14, que diz assim: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teus pais de teu pai perecereis. E tem uma parte muito interessante que diz assim: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. Havia uma lei que todos os judeus iriam ser exterminados, mas Deus preparou Esther, tirou Esther, escolheu Esther no meio de uma multidão de mulheres e colocou ela numa posição de destaque. Colocou ela numa posição onde ela seria a ajudadora de muitos. Da mesma forma foi com Moisés, foi com José, e da mesma forma é com você. Amém. Se você prestar atenção na sua história de vida com Deus, para a nossa casa ser salva, porque Atos 16:31 diz: eu e minha casa, mas antes de eu e a minha casa servirmos ao Senhor, um teve que ser salvo primeiro. Quem sabe foi você, não é verdade? Então é isso que nós temos que entender. Deus às vezes Ele nos coloca na fornalha, na cova, simplesmente para a transformação de outras pessoas. Deus levou essa menina a morar na casa de Naamã, leproso, para ela ser canal de bênção na vida de Naamã. Ela tinha vários motivos de ficar irritada, nervosa com Deus, mas não, ela preferiu ser canal de bênção. Ela preferiu entender que Deus colocou ela naquela situação para abençoar. Então não se preocupe, porque Deus vai usar a sua vida. Essa menina representa Jesus, que se compadece do pecador. Jesus se compadeceu do pecador. Você já percebeu que nós não gostamos de coisas diferentes? Hoje em dia nós vivemos muitas vezes o esfriamento do amor, e por isso nós não estamos querendo nos envolver e ajudar outras pessoas. Então, se andarmos de acordo com a vontade de Deus, a nossa vida vai mudar completamente. Amém? Então a vontade de Deus vai te levar a muitos lugares e situações que você não quer estar. Você já passou por isso? Levante a mão se você já passou por isso. Ou quem sabe está passando. É uma situação assim que angustiante, né? Vamos supor, você está numa sala com várias pessoas, que aquelas várias pessoas te perseguem no trabalho. Persegue, faz de tudo para te prejudicar. Aí a gente olha e diz: Senhor, por quê? Senhor, me tira daqui. Senhor, me leva para outro canto. E o Senhor está dizendo: luz em meio às trevas. Então nós temos que aprender que se o Senhor nos levar, ou nos levou a alguma situação que nós não queríamos, ou lugar que a gente não queria estar, pode ter certeza, eu digo para você, fique na posição que Deus te colocou. Pode ser insignificante aos olhos do homem, o homem pode dizer que nada está acontecendo, porque quando eu comecei na caminhada, quando o Senhor começou a me tirar de trás das malhadas, eu comecei a ser mais visto no meio do povo, no meio da igreja. Só que eu exerci uma função que aos olhos de muitos era insignificante. Eu ficava na portaria, exercia a função de porteiro. E ontem veio uma irmã aqui, a irmã Dilma, mãe da Amanda, e ela disse assim: pastor, quando eu fui na igreja, na antiga igreja que nós congregávamos pela primeira vez, ela disse que detestava crente. Quem nunca, né? Todo mundo um dia nunca gostou do crente. Onde a gente veio parar? Na igreja. Aí, voltando ao assunto, eu ficava na portaria e essa irmã, ela detestava crente, não gostava de crente, não queria ir na igreja, e apareceu lá um dia, fizeram um convite e ela apareceu. E ela disse que ela descreveu até a roupa que eu estava. Ela disse que chegou lá, me viu de camisa branca, ela disse assim, todo bonitão e tal, e ela falou assim: como é estranha essa igreja aqui, tem alguma coisa diferente. Então uma função que aparentemente aos olhos de muitos
é insignificante, tocou o coração de alguém. Eu não falei nada para ela, a não ser: a paz do Senhor, seja bem-vinda, boa noite, fica à vontade, Deus vai falar com você, só isso. Então Deus, Ele quer usar você, Deus, Ele quer usar a sua pequenez, Deus, Ele quer usar o pouco que você tem para a glória dEle, para que outros se prostrem diante do Senhor. Entenda que sofrimento um dia ele vai se acabar, diga amém. Amém. Sabe quando ele vai acabar? Lá no céu. Amém? Mas ele vai acabar. Outra coisa que nós vamos aprender aqui, que Deus usa o tempo para cumprir a sua vontade. Amém? O poder de Deus de mudar a situação não fica limitado pelo tempo ou pelos anos que se passam, porque Ele não age de acordo com o nosso tempo. Nós temos o grave erro de olhar para a nossa idade. Você já percebeu? A gente começa a olhar para a idade nossa e começa a dizer: será que vai dar tempo? Já pensou isso? Quem já? Será que vai dar tempo da promessa se cumprir? Porque a Bíblia diz é 70, 80. Eu já estou vendo os 40. Como é que Deus vai cumprir a promessa e ainda não cumpriu hoje? Aprenda uma coisa, porque Deus, Ele não é limitado pelo tempo, Ele não é limitado pelos anos que se passam. Céus e terra vão passar, mas a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Então Deus, Ele está usando o tempo para cumprir a vontade dEle na sua vida. Por isso não duvide, porque quando nós duvidamos, nós ficamos ressentidos com Deus. E quando nós duvidamos, a dúvida vai levar ao desespero. E por ficar ressentido com Deus, sabe o que acontece? O ressentimento com Deus leva à rebelião ou a seguir em frente sem o conselho de Deus. Quando nós ficamos ressentidos com Deus, quando nós ficamos assim, dizendo: Deus, o Senhor não me ama, Deus, o Senhor não faz nada para mim, o Senhor parece que não ouve a minha oração, isso gera um ressentimento em nosso coração, isso gera rebelião. E por gerar rebelião, sabe o que acontece? Nós seguimos em frente sem o conselho de Deus. Provérbios diz que o coração do homem pode fazer os planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu tenho visto muita gente mudar de igreja como se mudar de igreja fosse abreviar o tempo do Senhor. Não vai. Não vai mudar o tempo. Tem gente que pensa: eu vou mudar de igreja porque lá é diferente. É diferente, cada igreja tem seu jeito de ser, cada pastor prega de uma forma diferente. Mas eu aprendi uma coisa com Deus: não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de igreja, não adianta largar a família, chutar o balde, como diz o ditado. Não adianta. O que adianta é nos submeter, o que adianta é nos render à vontade do Senhor. Infelizmente nós somos assim. Tem um texto que fala, eu já preguei sobre isso aqui, um texto que o rei, o profeta vira para ele, não me lembro o nome do profeta, depois eu procuro e te falo, mas o profeta diz para ele, pela inspiração e orientação de Deus, dizendo assim: não vai para a guerra porque você vai morrer na guerra. E o rei pega e disfarça, ele tenta disfarçar, ele disfarça na realidade. Ele pega a roupa de um outro rei que estava aliado, coligado com ele, e vai com a roupa desse rei. Só que ele vai para a batalha, ele vai para a guerra, pensando assim: ninguém vai me reconhecer, porque eu não estou com as minhas vestes reais, ninguém vai saber que eu sou o rei. A Bíblia diz que um arqueiro, sabe o que é arqueiro? Ele pega o seu arco, pega a sua flecha, ele arma o seu arco, e a Bíblia diz que ele atira ao acaso. Ele levanta e a Bíblia diz assim que ele atira a esmo. Ele pega, eu imagino que ele fez assim, ó. É muita gente na guerra, então qualquer lado que for vai acertar alguém. E ele pega e, eu imagino, ele atirou de olho fechado, sem ter mira, sem ter um alvo. E a Bíblia diz que a flecha cai bem no rei que estava disfarçado. Na armadura desse rei tinha uma brecha debaixo do braço, e cai bem na brecha debaixo do braço dele. Não tem como fugir da vontade de Deus. Não tem como eu fugir daquilo que o Senhor preparou para mim. Toda vez que eu lembro daquele acidente que teve da Air France, daquele avião que saiu aqui do Brasil e ia para a França, e ele cai no mar. Um casal de velhinhos e senhores perde o voo. Obviamente eles pensaram: houve um livramento, nós não morremos como todos morreram. Alguns dias depois eles
e eles pegam o seu veículo, o seu automóvel na rodovia, eles vão fazer uma ultrapassagem. Um caminhão, um ônibus que estava na frente, eles vão fazer uma ultrapassagem, vem de lá um carro e colide com eles e eles morrem na mesma hora. Quando Deus decreta uma coisa, não tem como. Então, aprenda a esperar o tempo do Senhor. Sabe por quê? Porque quem entende a vontade de Deus não se deixa levar pelo tempo. Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Tiago capítulo 5, verso 8 diz, Tiago, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. E a gente pode ver que nesse texto nós encontramos o termo paciência. O que você lembra disso? O salmista diz: esperei. Então o Senhor me ouviu, Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. E a gente pode ver que ter paciência, preste atenção, quer dizer permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. Paciência significa, quer dizer, permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. É aquela situação que você quer sair dela, mas Deus está dizendo: tenha paciência, fique firme nesse mesmo lugar, mesmo que você queira fugir dele, mesmo que você não queira, tenha paciência, fique firme nele. E no grego, ter paciência ou longanimidade, isso aqui é interessante, eu não sabia. Ter paciência ou longanimidade no grego significa ser paciente com respeito às pessoas. É aquela situação que você tem que suportar a pessoa em amor, aquela pessoa que faz tudo para você, para as coisas não dar certo. É aquela pessoa que faz tudo e luta de todas as formas para que as coisas não deem certo. São invejosas, caluniadoras, detratoras das pessoas. Mas eu quero te dizer, se você passa por essa situação, ou vai passar, ou já passou, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada ou preparada contra você vai prosperar. Toda língua enganosa que se levantar em juízo, o Senhor vai condenar essa pessoa, vai condenar essa língua. Balaque tenta amaldiçoar o povo de Israel e ele pega Balaão e diz assim: Balaão, vamos ali no monte, você vai ver o povo e você vai lançar uma maldição sobre o povo de Israel. Sabe por que Balaão disse? Como posso eu amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Então, como pode alguém nos amaldiçoar se Deus nos abençoa? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, entenda uma coisa: nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Pode ter certeza absoluta disso, porque maldição, macumba, feitiço, encantamento, praga que roubam contra nós, elas não pegam, porque sobre nós não vale maldição nem encantamento. Ao nosso redor há anjos que estão acampados, porque nós tememos o Senhor. Alava a sede o Senhor é por você, o Senhor é conosco. E no grego a palavra perseverar, preste atenção, no grego a palavra perseverar é suportar, e suportar refere-se a condições ou situações. Então Deus está querendo que eu e você tenhamos perseverança para suportar condições ou situações que estão acontecendo. Nós temos que aprender, meu querido e minha querida, a perseverar com a formiga. Nós temos que aprender a perseverança que a formiga tem. Vou ler uma historinha aqui. Gengis Khan, você sabe quem é Gengis Khan? Um grande conquistador. Durante uma batalha ele se esconde num celeiro, e ali escondido no celeiro ele observa uma formiga tentar 72 vezes para carregar o alimento. E ele então olha, percebe, eu imagino que ele contou 72 vezes, a formiga vai lá, pega um pedacinho de alguma coisa e não consegue. Depois que ele olhou, ele sai do celeiro e decide enfrentar a guerra, porque ele viu a perseverança da formiga. Nós temos que aprender com a formiga, porque elas são obstinadas, elas persistem, elas não cedem. A gente tem que aprender que a formiga ela não olha o tamanho do desafio. Quando ela quer uma coisa, o açucareiro
terminaram mal, desviaram do Senhor. O casamento acabou, pessoas que pregavam a palavra, pregavam com ousadia, e hoje você entra no Facebook das pessoas, elas estão lá declarando que são ateias, que não acreditam em Deus. Casamentos foram destruídos porque não perseveraram, não foram obstinadas. Então nós temos que aprender que, outra historinha, a formiguinha vitoriosa que chegou ao topo do vidro com mel, enquanto todas iam desistindo e dizendo que não dava, aquela formiguinha conseguiu. Sabe por quê? Porque ela era surda. Moral da história: seja surdo à voz da derrota e do pessimismo. Então a formiguinha foi lá e todos diziam: você não vai chegar nesse pote de mel. Ela chegou porque ela não deu ouvidos. Nós temos que aprender a não dar ouvidos. Eu assistindo hoje um programa com a minha família após o almoço, um programa onde as noivas que vão casar, elas vão na loja escolher o vestido de noiva. E só que elas levam toda a família. Leva amigo, leva avó, leva tia, leva mãe, leva pai. Aí ela vai, veste o vestido maravilhoso, lindo, se encaixou perfeitamente. Vocês gostaram? Não gostamos. Ela vai lá, troca, veste outro, mais bonito ainda. Vocês gostaram? Não, nós não gostamos. A minha pergunta é: quem vai casar? Quem vai entrar no altar? O dia de quem? E quantas vezes nós estamos cedendo? Quantas vezes nós estamos abrindo mão de alguma coisa porque alguém disse: você não vai conseguir, não vai dar certo. Tem uma história, um filme muito bonito, eu comecei a assistir ele esses dias para trás. É a história de um marinheiro, eu não lembro o nome, acho que é Até o Limite da Honra, alguma coisa assim, não é? Até o Limite da Honra. Ele quer ser marinheiro, ele quer ser mergulhador de profundidade. Só que na época que ele começou na marinha, era uma época onde o negro tinha muito racismo, ele não podia entrar, ele entrava, mas não tinha valor, não tinha honra. E alguém pergunta para ele: o que você quer ser? Porque todo mundo está dizendo que eu não posso ser. Então, se todo mundo está dizendo não vai conseguir, não vai alcançar, eu tenho isso pelo menos no meu ministério como estímulo. Aí é que eu estudo mais, aí é que eu oro mais, aí é que eu busco mais, não para provar para aqueles, mas para mostrar que eu tenho convicção daquilo que Deus falou para mim. Então nós temos que ser obstinada, amém? Se alguém disse para você desistir, que você não ia dar certo, que não vai conseguir, seja como a formiguinha que era surda. Ela desistiu, não desistiu porque ela não ouviu o que diziam para ela. Outra lição que tiramos com a formiga, de perseverança: elas são corajosas, elas enfrentam folhas e desafios 100 vezes mais pesados do que a sua massa corpórea. Você já brincou com formiga? Eu tenho certeza que já. Você já tirou a folha dela e você já percebeu que ela vai lá e volta e pega? Você já viu? Ela chama correção de formiga. Já viu onde fica o trilho assim da formiga? Vai lá, tem um pedacinho de folha dela, você vai lá e tira com a sua mão. Pode ter certeza absoluta que ela vai lá e vai buscar o. Por quê? Elas são corajosas, têm firmeza de ânimo. Diante do perigo ela não recua, ela enfrenta. Então a gente tem que aprender que só os corajosos vencem. Os covardes, os medrosos, os tímidos não vão conquistar nada. É o que eu sempre falei aqui. Henry Ford diz: mais são os que desistem do que os que fracassam. Em muitas situações eu digo para você, pode ser loucura, mas é melhor fracassar. Porque quem fracassou pelo menos tentou. Tente de novo. Ah, Deus, eu ainda não consegui entender qual que é a vontade do Senhor para a minha vida. Tente de novo. Tente de novo. Até que você tenha convicção de que aquilo que você está vivendo e fazendo é a vontade de Deus. Amém? Porém, não desista. Outra coisa que eu aprendo com a formiga: elas são incansáveis. Você já viu formiga cansada ou descansando debaixo da árvore? Se você cansar aí em qualquer canto da rua da sua casa, vai ter uma formiguinha. Ela trabalha 24 horas
por dia. Nós nos cansamos com muita facilidade, principalmente quando estamos fazendo um trabalho que não nos agrada. É o que eu falei, o Senhor vai nos colocar em situações e lugares que não nos agradam, aí nós cansamos. 40:31 diz que tem crente que só vive cansado, mas 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovam força, corre e não cansa, caminha e não se fadiga. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar aqui. Se você está cansado de esperar em Deus, se você está cansado, é porque você não está esperando em Deus. Porque quem espera em Deus, a força dele 24 horas por dia é renovada. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Está esperando a força do braço? Vai cansar. Está esperando alguém te ajudar? Vai cansar. Porque o homem faz promessa e não cumpre. Mas o Deus que eu prego, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, quando Ele faz promessa, Ele cumpre. Então, se você está dizendo: Deus, eu estou cansado, é porque não está esperando nele. Porque quem espera nele é renovado. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos pedir que o Senhor nos dê graça para cumprir com a vontade dEle. Amém? Porque nós desejamos, mas muitas vezes não obedecemos. E nós vamos orar, você vai orar novamente, vai dizer: Senhor, cumpra com a sua vontade, me ajuda a me submeter, me ajuda a me entregar, porque eu sei que os pensamentos meus não são os seus. Me ajuda a ser firme, perseverante, constante. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Altíssimo Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ti nós elevamos os nossos sonhos, porque é do alto que vem o nosso socorro. Sabemos que o Senhor nos deu tempo para cumprir a Tua vontade. Sabemos que muitas vezes não conseguimos entender, ó Deus, o tempo, ó Deus, mas a Tua palavra diz que nós temos que ser firmes, ser pacientes,
Pai, glória ao teu nome, Jesus. Eu sei que o Senhor é o nosso Redentor e se levantará em favor da tua igreja. Nós oramos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.